E aí, pessoal, boa tarde. Gente, vamos lá para mais uma aula teórica de educação física, tá? Vou dar uma apressada hoje para a gente terminar o livro. Amanhã, na aula prática, eu não vou conseguir filmar, mas eu vou filmar eu fazendo nenhuma atividade. Mas eu vou lançar um desafio, tá? Para essa última aula prática nossa que a gente vai ter amanhã. E esse desafio é uma coisa que, pelo menos eu, quando criança, gostava demais de fazer. Eu acredito que vocês gostam. Mas deixa para amanhã. Primeiro, hoje a gente vai finalizar esse capítulo sobre dança. Fala sobre a questão da dança como uma prática corporal e do preconceito nas diversas práticas corporais, né? Primeiro parágrafo, ele fala sobre a questão da dança como uma prática corporal, que a dança é uma forma de interação, de expressão. A gente, pessoal, para falar, nem sempre não precisa usar a nossa voz, não precisa usar a nossa boca. Muitas vezes a gente fala através dos nossos gestos, a gente fala através da nossa expressão corporal. E a dança é uma forma de se expressar, a dança é uma forma de falar. Eu dei até um exemplo para vocês um dia. Se você chegar agora na cozinha da sua casa, do nada, sem sua mãe tá lá na cozinha, aí se ela perceber que você entrou lá olhando, sua mãe tá lá dançando, do nada, pô, mãe tá dançando. Você vai falar assim, ué mãe, por que você tá feliz desse jeito? Por quê? Porque essa expressão dela, essa expressão da pessoa, ela tá exalando felicidade, ela tá te demonstrando que tá feliz. Ou senão a gente fala, né, pô, mãe, você tá louca? Mas também é uma forma de ver que a pessoa tá feliz, que a pessoa tá alegre. Então, a dança é uma arte também. E através da arte a gente expressa. Através dos nossos movimentos, através dos nossos gestos. Tá? E isso é muito importante porque aqui no livro traz um assunto bem delicado em relação a isso, que é a questão do preconceito. Preconceito nas diversas práticas corporais. E o preconceito, gente, ainda é muito comum. Era muito pior antigamente. Tá? As pessoas falam que antigamente não tinha muito mimimi, mas não é questão de mimimi, é porque a gente aguentava calado mesmo. Eu adorava dançar nas festas juninas, achava bacana demais dançar nas festas juninas. E muitas vezes a gente não dançava porque as pessoas, os amigos, homens da gente, do sexo masculino, ficavam criticando, você vai dançar, tal, tal. E até hoje existe esse certo preconceito, né, com pessoas que gostam de dançar. E a dança, ela é para todo mundo. A dança, ela é para ambos sexos, né. Não é igual falar que futebol é só para homem. Futebol não é só para homem. E antigamente também tinha isso, né? Até hoje tem gente que pensa assim. Futebol é para todo mundo. Futebol é para homem, para mulher também, tá? E a dança, muitas vezes, a dança é para mulher, a dança é para menino. E não é. A dança é para todo mundo. Né? A arte é para todo mundo. Né? A você expressar a expressão corporal, você expressa a sua arte, seja através da dança, seja através do teatro, ela é independente de sexo, de classe social, tá? Ela é para todo mundo que gosta e que tem vontade de fazer, certo? Muito importante que a gente tenha esse tipo de pensamento, tá, pessoal? Aqui, essas atividades sobre dança, tá bom? Para fazer, são atividades tranquilas, tudo tem no livro. E esse último capítulo que ele fala sobre lutas. Eu já falei há um tempo sobre lutas com vocês, trouxe algum material sobre lutas com vocês. Só que é muito bacana esse conteúdo de lutas vir junto com o conteúdo de dança, apesar que o conteúdo de lutas veio bem menor, né, com pouco material. Porque luta é igual... Quando eu falei sobre dança, como a gente começou a falar sobre dança, lembra que eu falei, gente, a gente sempre pensa em dança, a primeira coisa depois que a gente ouve dança, a gente pensa em festa, a gente pensa em bailes, etc. E a dança é muito mais que isso, né? A dança, ela tem muito a ver com cultura, ela tem muito a ver com sociedade, né? Com expressão corporal. E a luta da mesma forma. A luta, ela existe na sociedade, né? Desde a época, desde que do Homem da Pedra, sei lá quanto tempo atrás. Ali o cara já tinha que lutar para sobreviver. Ele tinha que lutar para conseguir sua comida, etc. Lutava com animais, por exemplo, né?
E isso foi se desenvolvendo através das artes marciais. E hoje existem diversos tipos de lutas de diversas culturas diferentes. Tá? Se a gente for pegar, por exemplo, artes marciais japonesas, como o judô, ou como o livro traz exemplo aqui de lutas de matriz indígena, lutas de matriz africanas, e essas lutas elas carregam consigo as características daquela cultura de onde ela foi criada. Né? Ela traz consigo, ela carrega a cultura daquele povo junto, que por mais que essa luta se popularize, por mais que essa luta chegue nos mais variados lugares do mundo, tá? Ela vai continuar com essas raízes da onde ela foi criada, com essa cultura. E isso faz com que a cultura daquela região chegue em vários lugares, chegue através da luta, né? E essa cultura vai se misturando com as demais culturas, vai enriquecendo a cultura de onde ela chega, tá? Porque quanto mais culturas a gente conhece, quanto mais culturas a gente aprende a respeitar, mais a gente cresce, mais a gente amadurece, né? Como pessoa, como ser humano, né? Mais a gente cresce na nossa mente. Então, por exemplo, a gente for pegar o judô. O judô hoje, resumindo esse exemplo que eu quero dar, porque às vezes eu fico confuso, falei demais, mas por exemplo, vamos dar um exemplo do judô. O judô é uma luta que foi criada no Japão. E uma luta que se popularizou pelo mundo em todo. Hoje o mundo todo pratica judô. Em todos os lugares do mundo, em todos os países do mundo, tem alguma academia de judô. O judô, ele carrega com ele aquela característica japonesa, a cultura japonesa, ali daquela determinada região onde ele foi criado. Quando ela chega no Brasil, nos Estados Unidos, isso não é alterado, tá? Muito pelo contrário. O brasileiro que pratica judô, ele aprende a conviver com aquela cultura japonesa que está junto com o judô. E isso ajuda o cara a amadurecer, ajuda a pessoa, o aluno a amadurecer, a ser uma pessoa melhor com mais conhecimento. Tá? Mas o mais importante de luta, gente, porque como eu disse, a gente falou em luta, o que a gente vai ligar a luta? Vamos ligar a luta à guerra, à violência, à briga, e muito pelo contrário. Tá? E aqui no livro fala sobre isso com uma excelência bem bacana. Não tem nada a ver luta com briga, com guerra, com bagunça. Tá? Nada a ver. As brigas são atos violentos, que visam a agressão, que visam a falta de respeito, que não tem regras, que não tem respeito uns pelos outros, que não tem metodologia. Tá? É uma coisa que uma pessoa inteligente não faz. A luta é totalmente contrário, né? A luta ela carrega consigo uma história, uma cultura, existe regras, existe metodologia, existe o porquê dela estar acontecendo, esportivamente falando também, principalmente, existe o respeito entre os praticantes, as pessoas se respeitam. Quando duas pessoas resolvem brigar, elas não se respeitam. Né? Elas não respeitam nem a si mesmo e nem o meio onde elas vivem, nem o meio, nem o ambiente onde elas estão. Porque hoje não existe mais isso de briga. Né? Elas estão ali, são pessoas descontroladas. A luta não, a luta tem regras, a luta tem metodologia, tem tudo isso, tá bom? E aí aqui no final do livro também tem questões sobre lutas, ok, pessoal? Bem tranquilo de fazer. A gente já tinha estudado bastante sobre lutas. Façam as atividades, qualquer dúvida, o professor está aqui à disposição de vocês todo o horário de aula, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.